Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Aleluia. Que igreja mais linda, gente. Eu queria que vocês... Vamos liberar o Super Kids primeiro. Nossas bencinhas. Aleluias. Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 11. A gente vai ler do 11 ao 13. Amém? E diz assim: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Hoje estamos comemorando o Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais a todos os papais aqui presentes. E sei que foi um dia gostoso, de comemoração. O Léo acordou hoje levando presente pro pai dele. Demorou pro pai dele acordar, gente. Ele ficou algum tempo falando: papai, feliz Dia dos Pais, papai, feliz Dia dos Pais. Até que eu falei: papai, feliz Dia dos Pais, né? O bispão estava num sono profundo. Mas eu queria falar hoje, que a gente refletisse hoje um pouco sobre qual é o papel de um pai dentro da sua família, dentro da sua casa. E eu queria que a gente refletisse muito nessa noite, amém? Irmãos, quando a gente pensa no papel de um pai na vida de um filho, né? Hoje eu vi bastante fotinhos, né, dos seus filhinhos com seus papais, né? E comemorando. E quando a gente pensa em ensinar também. Mas o papel do pai na vida de um filho é ensinar, orientar, prover, proteger, corrigir, ser um exemplo e o principal de todos, amar. E talvez você, como eu, não teve um pai que preenchesse todos esses requisitos. Ou talvez você teve um paizão. Tem muitos aqui que teve um paizão, que tem um paizão. E glória a Deus por isso, irmãos. Mas uma coisa que eu tenho percebido, igreja, é que Satanás, ele tem tentado destruir a figura do pai nos lares. E isso é muito sério. Irmãos, uma criança que cresce sem ser ensinado, sem ser orientado, sem viver uma provisão de ver o pai lá trabalhar, batalhar para levar o pão para casa. Uma criança que cresce sem a proteção de um pai, sem a correção, dificilmente ele vai ser um adulto que vai se sentir amado. Muitos adultos têm problemas de raiz de rejeição porque o seu pai ou a sua mãe falhou numa desses requisitos. Principalmente o pai. A figura paterna é muito grande na vida de uma criança. Muito importante. A gente acha que é só a função da mãe. Não, irmãos. O pai tem um papel fundamental na vida dos seus filhos. Irmãos, esse adulto, ele não vai se sentir amado. Vai se tornar um adulto perdido, sem identidade e cheio de complexos. Porque faltou ali uma figura paterna na sua infância. E assim, irmãos, hoje eu vi muitos nas redes sociais falando sobre essa artimanha de Satanás.
eu vi muitos filhos postando fotos com seus pais, mas eu também vi muitos filhos postando a foto com as suas mães, falando: mãe, feliz Dia dos Pais. E não é por morte não, irmãos, porque quando eu vi muitos filhos que já têm os pais falecidos, postando foto do pai: pai, sinto a sua falta, você sempre será lembrado. Esses filhos que postaram esse tipo de foto, irmãos, provavelmente são filhos que são órfãos de pais vivos, que não conhece o pai, ou que o pai abandonou, ou que o pai deixou, ou que, enfim, não tem contato com o pai. E eu confesso que eu fiquei refletindo nisso, irmãos. Porque uma mãe não pode, por mais que ela tente, né? Que nem eu disse, eu não tive um pai que preencheu todos esses requisitos, sequer se ele preencheu algum, né? Eu acho que provedor ele era, né? Meu pai era muito trabalhador, ele provia o alimento, tudo. Mas a minha mãe, ela tentou suprir de todas as formas aquilo que o meu pai não supria. Mas, irmãos, o pai tem um papel fundamental na vida dos filhos, assim como a mãe, e um ou outro não pode suprir o papel. Não pode, irmãos. Um pai não consegue suprir o papel da mãe, e a mãe não consegue suprir o papel do pai. Irmãos, a importância do pai na vida de um filho é insubstituível. É insubstituível. E eu sei aqui, irmãos, que assim como a minha mãe, tem muitas mães que tiveram que assumir o papel do pai na vida dos seus filhos. E assim, irmãos, esses dias, eu parei para refletir isso na vida do Leonardo. Irmãos, porque quando um filho cresce sem o pai e sem a mãe, cumprindo o seu papel, ele é um forte candidato a ser um adulto frustrado e perdido. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Porque pai não é só para trabalhar e pôr comida na mesa, irmãos, não. Pai tem que ensinar. Pai tem que cuidar. Pai tem que proteger. E quando esses dias eu estava, porque o bispão, né, irmãos, a gente descobriu recentemente que ele é um fleumático, né? E todos os fleumáticos nós sabemos que ele fica mais na dele, que ele é mais, né? Ele não é muito de tomar iniciativa. E eu sou sanguínea, né? Então, eu sou muito de tomar iniciativa, de falar, né? E sem a gente perceber, eu estava invertendo alguns papéis na vida do Leonardo. Eu estava corrigindo, eu estava ali sendo incisiva, sendo ali, sabe? E o pai estava sendo aquele mais que acolhia, e estava sendo invertido o papel. E o Leonardo, ele começou a se afastar de mim, irmãos, ao ponto assim que eu faço ele dormir toda noite, né? Ele não no colo, mas eu deito do ladinho, ele tem que, né, fazer conchinha. E eu faço ele dormir ali ao ponto dele não querer mais dormir comigo, não querer mais ficar comigo. E um dia eu fui orar e o Espírito Santo, falei: Senhor, onde eu estou errando? O Espírito Santo falou assim: vocês estão trocando os papéis. Por quê? Porque o papel, irmãos, da correção mais séria precisa ser do pai. Isso é muito sério. Porque a autoridade dentro do lar, irmãos, é o pai. É o homem, é o sacerdote. E eu conversei com o amor. Foi uma conversa assim meio, né, amor? Que eu tava assim, falei: amor, a partir de hoje é você que corrige. E não que eu não corrija, irmãos. Entenda o que eu tô te falando. Mas a voz de autoridade tem que ser do pai. Porque a mãe, irmãos, a mãe tem que, quando tá chorando, vir pegar no colo. A mãe é aquela que faz o bolinho de chocolate quando ele chega da escola. Irmãos, a memória que eu tenho, quando eu chegava da escola, já falei aqui, eu sentia na esquina, quando a minha mãe fazia purê de batata, irmãos, e eu falava: ela fez purê. Eu chegava assim, na mesa. Mãe é isso. Mãe é que pega no colo, que chora. Quando tá chorando, o que foi, filho? Nem hoje a gente foi lá na casa almoçar com meu sogro.
E o meu cunhado, enfim, derrubou um negócio sem querer e meio que bateu no Léo. Ele foi mais susto, né? Pra quem que ele veio correndo, irmãos? Pra mãe. E eu peguei ele no colo e ele, aquele choro assim, né? Que nem tava doendo, mas aquele drama, né? Que não sei de quem que ele puxou. Mas assim, irmãos, eu peguei ele no colo e acalmei ele, até que peguei um papelzinho, enxuguei a lágrima, enxuguei o narizinho dele. Ele se acalmou e voltou a brincar. Esse é o papel da mãe. Trazer consolo, conforto, abrigo. Irmãos, quando eu tive essa conversa com amor e os papéis se inverteu, ele não deixou de admirar. Olha que interessante. Ele não se afastou do amor. Pelo contrário, ele é grudadérrimo no pai, ele ama o pai. Mas assim, a criança precisa entender qual que é o papel do pai e o papel da mãe dentro de casa. A mãe, ela tem um papel de amar, de dar aquele carinho, de aconselhar, de orar. Orar pelos nossos filhos. Não que o que o pai não tem que fazer, irmãos, mas se a gente fazer, se a gente entender a importância do papel da mulher, do homem, do pai, da mãe, do marido e da esposa dentro de casa, irmãos. O pai e a mãe têm um papel crucial na vida de um filho. Por isso, irmãos, que a gente conversa tanto com os casais aqui na igreja, a gente luta tanto pelos casamentos, porque vocês não têm noção que um divórcio, que uma separação pode causar na vida de um filho, irmãos. É algo que é arrebentado, que nunca mais poderá ser construído. Entenda isso. É uma lacuna que a gente deixa na vida dos nossos filhos, que não há reparação. Eles crescem com essa lacuna dentro deles. Irmãos, e quando eu estava montando essa mensagem, eu lembrei de uma experiência que eu tive com meu pai. Que assim, eu chorei, mas não de mágoa, porque graças a Deus meu pai foi morar com Jesus. E antes dele falecer, eu dei meu melhor para ele como filha, eu o perdoei, né? Enfim. Mas eu lembrei que antes de eu ter o bispão, eu tive um relacionamento que eu já falei aqui para vocês, né? E o término do relacionamento foi muito difícil, porque a pessoa, enfim, brincou demais comigo, assim, fez coisas muito doloridas comigo, assim. E eu lembro que quando surgiu toda a situação, a gente como mulher, eu me senti desprotegida, né? Por quê? Porque eu nunca tive o papel de um pai, de um homem, assim, que tomasse a minha... Tanto que o meu sonho, irmão, sempre foi ter um irmão mais velho. Sabe, André? Na época de escola, assim, se você falar comigo, meu irmão mais velho vai vir aqui. Sabe que negócio assim? Quem já teve irmão mais velho aqui? Gente, eu achava o máximo. Nossa, eu lembro quando as minhas amigas falavam assim, nossa, meu irmão mais velho vai vir na saída da escola. Nossa, que massa! E eu sempre sonhei em ter um irmão mais velho para, sabe, por essa figura de proteção que eu nunca tive do meu pai. Meu pai, irmãos, eu passei a minha infância, né? Já contei aqui para vocês, em hospital, eu tive sérios problemas de saúde. Eu passei, irmãos, dos 9 meses aos 14 anos enfiada dentro do hospital. Eu não tive infância. E fiquei internada por muito tempo, e o meu pai nunca foi passar uma noite comigo. Meu pai nunca entrou no hospital comigo. Nunca. Então eu cresci sem essa referência. E eu cresci com essa carência. E eu lembro que quando aconteceu isso, com esse ex-relacionamento, eu fiquei assim, não, meu pai vai fazer alguma coisa. E assim, irmãos, eu não queria que ele fosse lá, por mais que lá no meu íntimo dos íntimos, né, a gente imagina assim, o pai pegando pelo colarinho e falando, o que você fez com a minha filha? Sabe assim, igual os filmes assim. Não, lá, irmãos, né, só eu, né, eu sei que lá no íntimo, nos íntimos, mas a gente mata, né, esses desejos, porque não pode. Mas eu achei que assim, ele ia se indignar. Eu achei que ele ia, tipo assim, tirar satisfação. O que você fez com a minha filha, rapaz? Quem você acha que é? Eu jurava que ele ia fazer isso, irmãos. E eu lembro que eu não via nenhum tipo de reação dele. E um dia eu fui perguntar para ele. Eu falei assim, pai, você não viu
fulano fez comigo, você não vai fazer nada? Eu não, ele não fez nada para mim. E eu comecei a chorar na cama, irmãos, porque eu comecei a lembrar do que eu passei na época, que não foi fácil ouvir isso de um pai. Porque eu queria ser protegida, eu queria me sentir protegida. Eu queria me sentir que eu não estava sozinha. Em contrapartida, irmãos, a minha mãe sempre foi contra esse relacionamento. Então, filhos, ouçam seus pais. Se a tua mãe, teu pai, principalmente a mãe, porque eu falo que a mãe tem sensor. Se a tua mãe falar que não, é não, irmãos, porque é furada. E em contrapartida, irmãos, eu assim lutei o máximo que eu podia para não contar para minha mãe, porque eu achei que ela ia vir com 7 pedras na mão. E mãe, eu nunca vou esquecer daquele abraço que a senhora me deu na janela. Porque eu contei para minha mãe, irmãos, o que ela fez? Ela me abraçou e chorou comigo. Então, irmãos, um filho, ele, independente da idade, se ele está debaixo da tua tutela, ele precisa da sua proteção, pai. Ele precisa da sua presença. Ele precisa acreditar que, independente do que aconteça, você vai estar ali. Muitos pais e mães se perdem na teoria de que eu posso pagar o tempo que eu não gasto com meu filho, com roupas caras, com brinquedos caros, irmãos. Isso é uma mentira tão grande de Satanás. Porque o teu filho não vai lembrar o tênis da Vans que ele usava, mas ele vai lembrar o quanto que você passava de tempo com ele. Seja lendo uma revista, seja montando bloco, irmãos. A pastora Fábio esses dias riu de mim, porque eu tenho coleção de saquinhos da Shein. Saquinho da Shein é uma benção, irmãos. E eu guardo os brinquedinhos do Léo tudo por, sabe? O saquinho do bloquinho, o saquinho dos carrinhos pequenos, o saquinho, é tudo organizado, pastora Val. E quando ele veio com o saquinho dos bloquinhos, irmãos, eu viajo na maionese com ele. Ele fala assim, mamãe, quem você vai montar? Eu falei, eu vou montar um robô. Daí eu monto um robô muito massa, assim. Daí ele olha assim pro meu robô, posso desmontar o teu robô para montar o meu? Que ele viu que o dele, claro, filho, vamos montar um robô junto. E ali, irmãos, eu passo horas, porque eu sei que é isso, irmãos, que ele vai levar para a vida adulta dele. A minha mãe montava bloco comigo. Irmão, segunda-feira o bispão vai dar aula na Imita, é o dia meu e do Léo. Eu estouro pipoca, eu faço brigadeiro. Semana passada, Beta, a gente maratonou Sonic. Assistimos 1, 2 e 3. E ele não aguentava mais. Eu falei, vamos assistir, filho. Eu estava gostando mais do que ele. Mas eu estourei pipoca, eu fiz cachorro quente para nós, irmãos. É isso que ele vai levar para a vida adulta. Não se eu comprava roupa de brechó, ou se eu comprava roupa na Zara para ele. E é esses valores, pais e mães, que nós temos perdido. Sim, a gente precisa trabalhar. Sim, a gente precisa trazer o sustento para casa. Mas, irmãos, a gente tem que passar tempo de qualidade com os nossos filhos. Assim como a minha mãe me deu aquele abraço naquela janela, que eu nunca mais vou esquecer daquele abraço, irmãos, porque eu estava esperando outra coisa. O teu filho às vezes só precisa de um abraço teu, pai. O teu filho só precisa que você abaixe na altura dele e olhe no olhinho dele e preste atenção no que ele está falando. Só que a nossa vida é tão corrida, irmãos. É trabalho, é estudo, é conta que tem que pagar. Ai, meu Deus do céu, eu cheguei tarde do serviço, eu preciso fazer janta. Ai, eu preciso pagar as contas. E quando vê, já é 11 horas da noite e a criança está lá nas telas, assistindo TV, lá com o celular na mão, e você não conseguiu ter 5, 10 minutos com ele. E isso é muito sério, irmãos. Muitas vezes o teu filho só precisa de um abraço. E eu quero te perguntar nessa noite, pais, mães, o que nós estamos gerando na vida dos nossos filhos?
O que está sendo gerado? Lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 6, diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Eu te pergunto nessa noite, que memória você está gerando nos seus filhos? Quando ele crescer, ele vai ter orgulho de falar: esse era o meu pai. O meu pai passava tempo comigo, o meu pai jogava bola comigo, o meu pai lia a Bíblia comigo, o meu pai me apresentou Jesus, eu conheci Jesus através do meu pai. Será que o teu filho vai ter essa memória? Vai falar de boca cheia: ele é o meu pai, ela é a minha mãe? Ou será que ele vai ter vergonha e dor, e a escolha dele, quando o assunto for os pais, será sempre o silêncio? Quando estiver numa roda de lembranças dos pais, eu prefiro ficar quieto. Eu não tenho o que falar do meu pai ou da minha mãe. Irmão, a escolha que a gente faz hoje vai determinar o futuro dos nossos filhos. Irmãos, eu sempre falo, eu pego no pé dos irmãos aqui da igreja: uma família que não tem uma mesa na sua casa, que não se assenta na mesa para comer, reveja o seu cristianismo. Isso é sério. Porque a mesa, ela gera comunhão. A mesa a gente olha no olho, a mesa a gente ora junto, a mesa a gente conversa. A mesa precisa existir dentro dos nossos lares, irmãos. Irmãos, nem que seja, eu já fiz arroz com ovo, irmãos, mas eu montei a mesinha, com o pratinho, com os talheres. Vamos lá orar, vem aqui orar. Cada dia 1 hora. É ou não é, amor? É a oraçãozinha dele: Senhor Jesus, abençoa o nosso papá, a nossa família, em nome de Jesus, amém. É oração, irmãos, mas está orado. E se a gente comer sem orar, pastora Val? É isso, nós pais temos responsabilidade sobre os nossos filhos. Se a gente não gasta tempo, não investe tempo nisso, como que eu quero que o Leonardo seja um homem de Deus, um marido segundo o coração de Deus, um pai segundo o coração de Deus, se eu não estou plantando na infância dele, irmãos? É muito mais fácil pegar o prato e comer na frente da TV, no sofá. É muito mais fácil, irmãos. Mas não é sobre facilidade que eu estou falando aqui. É sobre o que você está gerando na vida dos seus filhos. Irmãos, eu sei que vocês vão falar: a bispa é fácil falar. Porque a bispa monta aquelas mesas. Monta, irmãos, monta, porque depois que eu entendi, irmãos, a importância que é você sentar à mesa. Porque eu nunca, irmãos, uso os utensílios, as taças, nada, antes, para os de fora, antes de eu honrar os de dentro. É ou não é, amor? Eu nunca. A primeira mesa que eu montei, quando eu comprei minha primeira taça, foi para eles. E eu lembro até hoje, irmãos, que eu pus um louvor, o Espírito Santo tomou, eu abracei o amor começou a chorar. Sabe por quê, irmãos? Bispo, não é um simples almoço, irmãos. Por isso que eu faço questão, eu estou dando curso de mesa, irmãos, eu não precisava dar esse curso de mesa, irmãos. Porque esse curso de mesa não é só sobre montar uma mesa, mas é o princípio de uma família sentar e se reunir e fazer uma refeição em unidade, em comunhão, irmãos. Se perdeu. Então, sim, irmãos, eu faço questão. O que a gente está gerando na vida dos nossos filhos, irmãos? Não vou dizer, irmãos, que não tem momentos que, quando a gente pede lanche, às vezes um cachorro quente, a gente come na frente do sofá. Não estou falando isso, irmãos. Mas, irmãos, tem gente aqui que passa a vida ano e entra ano, e nem uma vez por ano a mesa, sequer se a pessoa tem mesa dentro de casa. Isso é muito sério, irmãos.
E Satanás tem plantado isso. Satanás tem plantado essa ideia de que o tempo é curto para gastar com esse tipo de coisa. Isso é uma ideia de Satanás, irmãos. E eu te pergunto, o que você está gerando na vida dos seus filhos? Em Salmo 127, versículo 3 e 4, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Irmãos, uma flecha para ser lançada, ela precisa que o arqueiro, aqui está como o guerreiro, mas o arqueiro aponte, não é? O que é o sentido de apontar, irmãos? É dar a direção. Os pais dão a direção para os seus filhos. E tem muito filho que está crescendo aí sem direção, irmãos. Porque o pai está muito preocupado com o tempo. O tempo está curto, Cami. Preciso trabalhar. Irmãos, por favor, entendam. Eu não quero que vocês me mandem mensagem para pedir a conta. Depois eu tô... Não, irmãos, misericórdia. Não é isso. Mas a gente precisa, irmãos. Uma vez eu escutei na minha adolescência uma frase que até hoje eu uso nos meus aconselhamentos. Que a gente precisa distinguir aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Tudo é urgente, pastora Fábio. Eu sei para trabalhar urgente, Bruno. Eu não chegar atrasado é urgente, Bruno. Mas o importante é eu chegar em casa e ter um tempo de qualidade com os meus filhos e com a minha família, com meu marido, com a minha esposa. Isso é importante. Porque urgente, irmãos, a vida é toda urgente. Tudo é urgente. Tudo é urgente. Para onde você está lançando o seu filho? Você está lançando ele para a eternidade? Porque tudo que a gente planta na vida dos nossos filhos, irmãos, a gente está plantando para ele colher na eternidade. Você sabia disso? Eu já falei muitas vezes aqui. Pais, o sangue dos seus filhos será cobrado de você se eles forem para o inferno. Isso é muito sério, Du. Porque você teve a oportunidade de mostrar o caminho, de colocar ele no caminho, de discipular. Irmãos, o primeiro discipulado começa onde, irmãos? Na nossa casa. Ai, bispo, ele cresceu e escolheu o caminho dele. Mas qual o caminho que você apontou? Qual caminho você apresentou? Para onde você está lançando o seu filho? Para a eternidade com Cristo? Ou para a eternidade com Satanás? Está nas nossas mãos, pais. E eu gostaria de voltar para o texto inicial de Lucas 11. Irmãos, queria que você refletisse em casa sobre esse texto, porque do versículo 5 ao versículo 13, a gente vê claramente o incentivo de Cristo a nos ensinar algo, a nos ensinar a pedir. A pedir. A Bíblia diz, irmãos, que muitas vezes a gente não recebe as coisas porque a gente não sabe pedir, a gente pede mal. E Jesus, irmãos, ele usa parábolas, ele usa histórias, ele usa para encorajar a gente a pedir, Beta. E eu sei, irmãos, que vamos deixar muito claro aqui, que assim como os nossos filhos, a gente não deve ceder todas as vontades. Não, deixa mimado, né? Ah, mamãe, eu quero esse carrinho de R$2.000. Não que eu quisesse. E nem tudo que eles querem, irmãos, a gente deve. Porque muitas vezes eles estão pedindo mal. Não estão sabendo o que estão pedindo.
É que nem comer doce antes do almoço. Esses dias o Léo veio, a mamãe quer comer um chocolate. Eu falei, não, você vai papar comidinha e depois da comidinha você come chocolate. Mas eu quero agora. Então, filhinho, eu sempre falo essa frase. A mamãe também quer muita coisa na vida. Mas não tem. E ele entende, irmãos. E eu sei, irmãos, que assim como os nossos filhos, Deus também não vai ceder todas as nossas vontades. Porque a nossa vontade muitas vezes é falha, irmãos. A Bíblia diz muitas vezes que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. E esse não saber pedir, irmãos, é não ter noção do que a gente está pedindo. É não ter noção do que a gente quer. Porque Deus, Ele não quer que a gente se torne filho mimado. Mas Ele quer que a gente se torne filhos perseverantes. Mas Ele nos ensina algo. Vamos abrir lá em Lucas 11, do versículo 9 ao 10. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Irmãos, precisamos buscar, precisamos pedir, e precisamos bater a porta, mas pela nossa família. Eu te pergunto, pai, mãe, o quanto tempo você gasta orando pelos seus filhos? O quanto você já jejuou pelos seus filhos? O quanto que você guerreia no mundo espiritual pelos seus filhos? O quanto, irmãos? Já parou para pensar que muitos livramentos que os nossos filhos vivem é por causa da sua oração? Nesse mundo perdido que está? Já parou para pensar que muitas vezes o seu filho recebe um livramento de rapto, de abuso, de tombo, de quebrar alguma coisa, porque você está ali incessantemente orando por ele, intercedendo por ele? E a Bíblia diz, irmãos, todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, a porta será aberta. E essa noite eu queria que a gente orasse pelos nossos filhos. Se for preciso, chora, irmãos. Chora. E filhos que não são... Tem muitos filhos aqui ainda que não sabem o que é ser pai ou ser mãe. Quero que você ore pelos seus pais. Porque ser pai nos dias de hoje, irmãos, é um grande desafio. Amém?